A paz do Senhor, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da AD Lagoinha. Estou aqui com o meu pastor Anderson Ribeiro, e hoje nós vamos estar gravando a aula de número 12. O título da nossa lição, o Espírito Humano e o Espírito de Deus. Pastor Anderson, seja muito bem-vindo a mais uma EBD aqui com a gente. Amém, meu amigo Diácono Henrique, paz do Senhor Jesus, é uma alegria, um prazer poder estar mais uma vez em um tema por demais interessante aqui da nossa AD Lagoinha, da Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria já de deixar aqui um pedido, aliás, é um convite para você fazer a obra de um bom evangelista, de enviar para um amigo, um parente, um líder, um professor, colocar aí no grupo da igreja, porque nós estaremos aqui passando para você lições, essa lição e assuntos por demais interessantes, tá certo? Então faça isso e certamente Deus vai nos abençoar em uma aula maravilhosa. Queridos, queremos também desejar a você um Feliz Natal, né, e um próspero Ano Novo. Essa nossa lição vai ser dada no dia 21 de dezembro. Então, um Feliz Natal para você, para sua família e Deus abençoe. Pastor, vamos então iniciar a nossa lição. Lição com o título O Espírito Humano e o Espírito de Deus. E aí o nosso textuário que se encontra em Romanos 8,16, pastor. E está escrito assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Aqui já entendemos esta harmonia entre o nosso espírito, o espírito humano, com o espírito de Deus. Há uma excelente comunicação entre os dois, o Espírito Santo e o espírito humano. Exatamente. A nossa verdade prática vai falar que, além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo também, ele age no íntimo do nosso ser, intercedendo e edificando e produzindo seu fruto. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem essa capacidade de agir dentro da nossa vida, dentro do nosso, juntamente com o nosso espírito, intercedendo ao Pai por nós. Vamos então, nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos 8, do versículo 14 ao versículo 16, 1 Coríntios 14, 14 e Gálatas 5, do 22 ao 23. Nós vamos fazer essa leitura bíblica aqui, para os irmãos poderem acompanhar com a gente. Então, Romanos 8 e versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 14, 14, pastor. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Vamos para Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém. Meu querido professor, iniciando então aqui a nossa ajuda, a sua pré-aula, né, a sua aula desse domingo, vamos então à nossa introdução, que diz que a palavra de Deus, ela nos revela a profunda comunhão entre o Espírito Santo e o espírito do ser humano. E é através dessa comunhão, né, e desses fundamentos bíblicos que nós temos as nossas experiências pentecostais. Então, muitas das vezes nós não podemos nos limitar apenas em conhecer, mas sim também, né, pastor, ter essas experiências pentecostais, que é a base da nossa fé cristã, da nossa Assembleia de Deus. Muito bom. Diácono Henrique, agora a gente vai para a obra inicial do Espírito e a gente já vamos, para você que é professor, para pastor e vai aplicar essa lição, nós vamos deixar aqui aplicado todo o esqueleto do seu estudo, mas com pontos para que você possa ter e colocar também os seus
as suas pontuações, seu posicionamento, enriquecer mais ainda a sua escola bíblica, tá certo? Bom, primeiro ponto, primeiro tópico do primeiro subtópico diz a consciência e fé. É bom, algumas lições anteriores nós falamos sobre a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. O corpo nos conecta com este mundo aqui fora, através do corpo. A alma são onde estão todas as nossas emoções, vontades, desejos, enfim, isto é a alma. E o espírito, esse espírito é o nosso espírito, foi nos dado para ser como ponto que dá acesso ao divino. Então, o espírito humano é uma ponte que nos conecta com o nosso Deus, né? Então, sobre a consciência da fé, é importante a gente entender aqui, um morto espiritualmente, ele é trazido de volta para a vida através de um despertar da fé. Então, a questão da consciência aqui, o primeiro passo, a gente não vai fazer toda a leitura do subtópico, a gente só está colocando aqui, é você passar para a sua aula que o primeiro passo para a salvação, a primeira parte da salvação vem de Deus. Através do quê? Vem de Deus que não é nossa. O Espírito Santo é que acende a luz na nossa consciência para a salvação. Obviamente que o Espírito Santo ele desperta em nós o desejo para a salvação e então o Espírito Santo ele já propõe a nós esta importante ação de nós decidirmos através da consciência da fé. E biblicamente o Espírito Santo em João 16:8 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É como se o Espírito Santo ele tirasse o véu que estava sobre os nossos olhos. E aí a gente começa então a ter um contato com as coisas espirituais através dessa visão espiritual. Nós já temos sensibilidade. Esse véu ele é rompido pela palavra de Deus. Então a gente já vai tendo essa consciência da salvação através desse despertamento que o Espírito Santo provoca em nós. Por isso que é importante a gente pregar o Evangelho. A função nossa é pregar o Evangelho. E o despertar na consciência da pessoa que está morta para Deus e viva para o mundo é o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho. O Espírito Santo ele vai despertar a pessoa e, é claro, a opção de escolha é dela, mas o Espírito Santo já propõe a ela essa oportunidade de salvação. Então já deixa aí para os seus alunos sobre esse importante mover do Espírito Santo quando a gente prega o Evangelho. Ele vai propor à pessoa que está com o véu sobre os seus olhos espirituais, como o apóstolo Paulo, né? Exato. Quando teve o encontro, ele estava a Bíblia fala, com os seus olhos como escamas, né? Então estava obstruindo a visão espiritual de Deus. Ele era tomado pela religiosidade. Mas por meio do Espírito Santo, desta ação importante, o Espírito Santo despertou nele esse desejo da salvação. Então tirou o véu dos olhos dele através da palavra de Deus. Então o primeiro ponto é essa consciência de fé. E esse primeiro impacto, né, pastor? Esse primeiro contato que a gente tem, que o homem tem com o Espírito de Deus, ele é responsável pelas principais mudanças da vida humana. Muito. Daí começa Sim. Aí já não tem como a gente não entrar no segundo subtópico. Sim, sim. Porque daí já começa a questão da pedagogia do Espírito Santo. Né? A pedagogia do Espírito fala que a regeneração, né, é o início da nova vida. E então o Espírito Santo ele trabalha como um pedagogo trabalha na mente dos seus alunos, né, na mente dos seus discípulos. Então ele tem esse papel de fazer com que os fundamentos da base da fé cristã, os fundamentos do Evangelho, ele entre na cabeça do ser humano e comece então a transformar, e não somente transformar, a também limpar a mente do indivíduo. Né? Tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que não era agradável ao Senhor, o Espírito Santo tem essa capacidade de limpar. Então o primeiro papel do Espírito Santo é fazer a gente conhecer aquilo
que é gratuito de Deus. É o primeiro papel do Espírito Santo. É quando ele chega de acordo com a palavra, de acordo com o Evangelho, ele entra na cabeça do ser humano e ele faz o ser humano entender que ele necessita daquilo ali. Ele faz o ser humano entender a necessidade que ele tem de Deus, de ele estar em Deus. Então esse seria um dos principais papéis do Espírito Santo na nossa vida, pastor. Corretamente, é isso daí. A gente vai. O Espírito Santo se torna um professor divino. Eu coloquei uma referência bíblica que está em João 16,13, que diz: No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará o que está por vir. Então veja só o papel miraculoso, extremamente relevante na conversão. Jesus, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo desperta a consciência para a salvação. Depois, ele vai atuando entregando a verdade de tantas verdades que existem pelo mundo. O Espírito Santo vai revelando aquela única e exclusiva verdade, que é Jesus, que é o reino de Deus, que é a salvação, que é todas estas coisas, né? Então, através a oração, leitura e ensino, apenas enche a nossa cabeça de informação, mas transformar a nossa vida é uma ação do Espírito Santo que vem através do seu ensinamento. É um processo. Sim, sim. A pessoa se converteu do dia para a noite, porém, ela vai entrando na pedagogia do Espírito Santo. Ela vai sendo ensinada pelo próprio Espírito Santo sobre esses importantes detalhes que faz parte deste trabalho maravilhoso do Espírito Santo. E é importante, né, pastor, ressaltar que o Espírito Santo ele é o responsável por essa mudança. É através dele que o ser humano cria essa nova visão, né, que daí a gente chama então de cosmovisão cristã, que a partir do Espírito Santo, quando ele abre a nossa mente e abre também os nossos olhos espirituais, que nós começamos a entender o que antes nós não entendíamos. Né? Que o escritor ele vai falar que para aqueles que não são de Deus, tudo isso que acontece é como loucura. Para aqueles que não estão em Cristo, o que acontece é totalmente contrário ao real, né? Ao lógico. E esse comentário seu já nos projeta para o terceiro subtópico. Exatamente. Olha para você ver como que Jesus ele vai trabalhando de maneira progressivamente e organizadamente. Aí então, primeiro ponto foi sobre a consciência da fé, que o Espírito Santo ele desperta a nossa consciência, ou seja, morto para Deus e vivo para o mundo. Agora o Espírito Santo desperta em nós de nós vivermos para Deus e morrermos para o mundo. Segundo ponto, a pedagogia do Espírito Santo, que ele vai trabalhar, ele vai revelar a verdade. Até então a pessoa vivia no mundo das verdades, no mundo das suas ideologias, no mundo do seu ideal e tal. Agora o Espírito Santo ele vai trabalhar na renovação da mente, e é a mente transformada. E aí eu deixo aqui o Diácono Henrique comentar e depois eu também quero corroborar com o que ele comentar aqui. Fica à vontade de falar sobre isso. Queridos, renovação da nossa mente, né? Palavra traduzida do original, do grego, metanoia, né? Então, metanoia é transformação de mente. É uma virada de chave, né, pastor? Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele vai relatar esse processo de transformação da mente ou de renovação da mente, né? Então, aqui a gente entende que uma mente renovada e ela tem a capacidade de ver o mundo diferente, como a gente estava falando anteriormente. Quando a gente entende, quando o Espírito Santo ele é trazido para nós, não só como promessa, mas agora como verdade, ele chega à nossa vida através da conversão, através do entendimento, e nós então temos uma mudança, não só de perspectiva de vida, não só uma mudança de hábito, não só uma mudança de rotina, mas também uma mudança de pensamento.
Aquilo que nós pensávamos antes, nós não pensamos mais. Aquilo que nós tínhamos, que éramos habituados a fazer, nós não fazemos mais. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. E esse interceder por nós, ele não é somente uma intercessão direta com Cristo, mas também é uma intercessão de Cristo conosco. Ele coloca na nossa cabeça aquilo que Cristo quer que a gente faça. Então, essa transformação de mente, a gente entende o seguinte, né? Que nós devemos entregar não somente, né, o nosso modo de viver externo para Cristo, mas também o nosso modo de viver interno, né? O que a gente chama de psique, que é a nossa mente aí que a gente estudou. Corretamente. Outra coisa que é importante, colaborando aqui, é a nossa mente, a mente do ser humano antes da conversão, antes desta ação maravilhosa do Espírito Santo, ela é uma mente que está cativa, ela é uma mente prisioneira do mundo caído no pecado. É uma mente prisioneira. Dificilmente ele vai entender o que a gente fala, porque é uma mente que está presa, ou seja, o espírito humano ele está preso. Quando fala isso, a mente, obviamente que a alma, mas o espírito não tem contato com essas coisas que são vida, porque a mente ela é cativa, ela é prisioneira de um mundo que é caído. Quando fala um mundo caído, fala de um mundo que estava em um nível de comunhão com Deus, em uma altura de comunhão com Deus, e aí um mundo caído no pecado, o que é? Eles desceram esse nível de comunhão com Deus e agora eles estão em um nível mais baixo possível sem saber a verdade sobre Deus. E aí a mente transformada, como já comentou o nosso irmão Diácono Henrique, é uma mente que está prisioneira. Então, o apóstolo Paulo falou como é importante a ação do Espírito Santo no espírito humano e aonde há esta renovação. 1 Coríntios 2,16, o apóstolo Paulo diz assim, ó, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Então, veja bem, uma mente cativa pelas coisas do mundo, agora esta mente é cativa pelas coisas de Deus. As inclinações que ela tinha para o mundo, agora essas inclinações elas são para Deus. Ah, deixou de pecar? Não, mas não é uma inclinação voluntária para os pecados do mundo, é uma inclinação para as coisas de Deus. Acontece o pecado? Acontece. E aí aonde tem essa conexão, esta comunicação, esta harmonia, esta relação entre o espírito humano e o espírito de Deus, aonde vem o nosso, aquele entristecer na alma, aquele arrependimento, aquela coisa pesada, tudo isso é a ação do Espírito Santo de Deus, porque nós tivemos a mente transformada, como o apóstolo Paulo falou em Romanos 12:2, né, que você já até citou aí, né, o sistema que nos moldava, nos deixava dentro da forma do mundo, agora nós somos transformados. E importante, né, pastor, a gente ver qual é a recompensa para essa transformação. Que muita gente, como o pastor falava, eles, antes de ter o Espírito Santo como base, como guia, não tinham conhecimento do que a gente tem, né? Pós o batismo com o Espírito Santo. Então a gente entende que quando Paulo fala para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós só conhecemos isso quando a nossa mente ela é renovada pelo Espírito Santo. Quando a nossa mente ela é renovada pela palavra. Então essa dádiva dada por Deus, e que Paulo vai falar também gratuitamente, né? Isso é gratuito. Coisas Isso que não estão... faz nenhum um alinhamento com o esforço humano. Exatamente. Todo da parte de Deus que é servida a nós, oferecida a nós. E aí, pra você ver como as coisas vão gradativamente, aí é onde a gente entende que é o quarto subtópico, voz e luz. Nós podemos pontuar aqui, se o nosso irmão Henrique quiser comentar, mas voz e luz, sem a luz do Espírito Santo, eu acho muito lindo isso, sem a luz do Espírito Santo, a Bíblia é um livro fechado com um cadeado.
Você pode ir em muitos departamentos, em alguns órgãos governamentais, não governamentais, muitos profissionais, advogados, engenheiros, médicos, tem a Bíblia aberta ali nos balcões de recepção, e enfim, em muitos lugares. Porém, ainda tem um cadeado espiritual. Ela Exato. lê, mas não entende o que ela está lendo. Ela lê, mas não percebe a clareza com o que Deus quer falar. Por isso, é importante, o Salmo 25:14 diz lá: os segredos do Senhor são para os que o temem, esse o Senhor o revelará. Então, como que Deus vai revelar um segredo maravilhoso se a pessoa ela não conhece e não teve uma renovação de mente, né? É importante a gente comentar isso. E daí, para a gente que as pessoas lê, mas não entende, como Felipe e Eunuco em Atos capítulo 8, Exato. onde ele fazia a leitura e ele não conseguia entender. Daí Felipe chega até ele e diz assim, entende tu que lês? E aí Eunuco ele diz assim, que era um servo De uma rainha, de uma né? rainha. Como poderei entender se ninguém me explica, se ninguém me ensina? É importante. E essa é a importância também, né, pastor, de nós ouvir. Às vezes nós ficamos interessados em ouvir a voz do Espírito Santo, mas não entendemos de que forma nós conseguimos ouvir, né? Então a pessoa acha que aquela consciência, né, falando na nossa consciência, aquela voz falando na nossa consciência, é simplesmente alusório. Ah, não, é minha imaginação. O cristão não tem isso, né? Claro, tem coisas que a gente pensa que realmente é Coisas da nossa cabeça. coisa bem da nossa cabeça. Mas quando a gente está firmado na palavra, o Espírito Santo ele tem duas formas de falar, no meu entendimento. A primeira é audivelmente, né, na nossa mente ali, nos ensinando e nos mostrando um caminho. E a segunda, e eu creio que uma das mais importantes, é através da palavra. É através da leitura bíblica. Então, uma forma muito bonita, né, de a gente entender isso, é que quando a gente lê um texto que foi escrito, vamos dar um exemplo, lá em Êxodo, quando o Senhor diz, eu escutei o clamor do meu povo. Lá em Êxodo, o povo querendo sair do Egito, o Senhor escutou. Nós lendo esse texto hoje e nos deparando, a gente entende que o Senhor está falando com a gente. Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus está ouvindo os nossos pedidos. Então, a forma que o Espírito Santo usa para falar conosco é muito interessante. Tanto essa, né, audivelmente ou mentalmente, tanto também como a voz de Deus pela palavra, né, pastor? A palavra que é a soberana voz, né? A soberana. Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 2,14, ele diz assim, ó, as pessoas que não têm o Espírito Santo não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Você pode ler na sua Bíblia. Pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, é só quem tem o Espírito Santo para fazer o discernimento. Que é discernimento? É a capacidade de detectar a origem de qualquer que seja a voz, o movimento, a ação. É a capacidade de diagnosticar se é de Deus ou não é de Deus. E quando a gente lê a palavra, é o Espírito Santo que faz a palavra que a gente está lendo, ela saltar das páginas e vir para o nosso coração, para entendimento e compreensão de que Deus está falando. Então veja só como é rico esse assunto através deste tema que nós estamos aqui passando. Outra coisa, pastor, para a gente entrar aqui e fechar esse tema, o Espírito Santo, primeiramente, ele traz para a gente sabedoria e revelação. Efésios 1,17 diz que para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Também ele nos esclarece questões duvidosas, né? E aí a gente vai ver isso aí em Atos capítulo 15 e versículo 28. Atos 15, 28 diz assim: na verdade,
pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aqui, Lucas está trazendo para eles o seguinte: na verdade, coube ao Espírito Santo e também a nós. Primeiramente, o Espírito Santo decide. Primeiramente, o Espírito Santo toma a decisão. Depois, a nós, né? Depois, ele gera entendimento de paz. Romanos 8,14, né? Que nós lemos agora há pouco também. Deixa eu trazer aqui para a gente. Romanos 8,14, que diz o seguinte. Está na nossa leitura bíblica em classe. Lê para nós, pastor. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Mas o meu... É Romanos, né? Romanos 8,14. Peço perdão. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, aqui ele gera o entendimento de paz. Porque é o seguinte, nessa leitura a gente entende que quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e depois ele vai falar que nós temos o Espírito de adoção, né? Então, a partir do Espírito de Deus, nós nos E a gente já... E isso vai ser falado daqui a... já no próximo sobre... Exatamente. Vamos Efésios, então, 1,18, que vai falar que o Espírito de Deus ilumina os olhos do nosso coração, pastor. Diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, essa é a capacidade, né? E os atributos que o Espírito Santo pode gerar no ser humano. Através do Espírito Santo, então, nós temos, né? E quando fala essa iluminação, é bom deixar claro que esta palavra, ele é um iluminado, ela é uma iluminada. Não é nessa linguagem mística que o mundo usa, que novelas usam, que filmes usam. Quando fala iluminado aqui, fala de pessoas que realmente entendem e são realmente guardadas pelo Espírito Santo de Deus, e são pessoas maduras, mas também são pessoas que têm a presença de Deus, né? Não são pessoas teoricamente iluminadas, pessoas que são teoricamente, elas são, não, essa iluminação é a iluminação que vem do Espírito Santo na vida da pessoa. Amém. Vamos então para o nosso segundo tópico da lição, entrando aqui em testemunho, intercessão e edificação. Nosso primeiro subtópico: o Espírito testifica ao Espírito. Muito importante. Quem um dia, talvez você possa até estar te perguntando para você mesmo, né? Será que realmente eu sou filho de Deus? Será que realmente eu sou filha de Deus? Eu penso que deve ser difícil alguém que nunca já fez essa indagação, essa pergunta, né? Mas a Bíblia responde isso. A Bíblia, em Romanos 8,15, ela diz assim: pois vós não recebestes um espírito que escravize para andardes, mas uma vez atemorizados, mas recebestes o espírito que adota como filhos, por intermédio da qual podemos clamar Abba Pai. E essa palavra Abba Pai, ela é muito significativa para nós. A palavra Abba Pai é literalmente quando uma criança fala: ô papaizinho, ô paizinho, aquela expressão carinhosa que o filho tem para com o pai, que a filha tem para com o pai. Ô paizinho, papaizinho, essa expressão Abba Pai, ela é muito relevante, como o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele testifica, ele confirma, ele traz à clareza aquilo que a gente não tem certeza. Você não tem certeza que você é filho de Deus? Você tem certeza que é filha de Deus? O Espírito Santo é quem tem que falar ao seu coração. Se você der ouvidos à voz do Espírito Santo, eu não tenho dúvidas que estas indagações, elas serão esclarecidas. O próprio Espírito Santo. E aí, por quê? Nós podemos, com muita convicção, chamar o nosso Deus de Pai. Tem um ponto muito importante também, pastor, que quando Paulo fala que nós somos por adoção, e aqui eu quero deixar para você um pouco de história, né, da cultura judaica e hebraica, que diz o seguinte:
Quando um pai tinha um filho, ele tinha o poder de renegar o filho. O pai biológico, tendo um filho, ele podia simplesmente renegar aquele filho. Olha, eu não quero esse filho, eu vou entregar ele para alguém e eu não aceito ele como filho. Só que havia um porém, pastor. A partir do momento que alguém adotasse um filho, ele jamais poderia renegar o filho. Porque uma coisa é você não querer ter e teve. E era dado ao direito do pai de renegar esse filho. Agora, a partir do momento que você escolhe adotar alguém, a partir do momento que você escolhe ter aquele filho, você jamais pode renegar e jamais pode lançar fora. Paulo está dizendo, vocês tiveram o direito de adoção através de Cristo. E esse direito de adoção é simplesmente que Deus nos adotou como filho. E ele jamais pode renegar aqueles que ele adota, pastor. Muito bom. Essa palavra adoção, ele fala, nós somos adotados, né? Fomos adotados dentro da cultura romana. Quando Paulo ele usa essa declaração, hoje até parece um pouco estranha, até porque a adoção ainda é muito bem falada, essa palavra adoção. Mas a palavra Abba Pai, Paulo estava falando sobre a questão da cultura romana, que a adoção na cultura romana era como se fosse uma criança, que ela perdia todos os direitos da família antiga e todas as dívidas e todos os aquilo que prendia ela, e ela passa a receber todos os direitos e herança da nova família. Exatamente. Então era desligado totalmente da família antiga. Agora esta criança, usando esse termo criança, ela passa a receber e ter direito a todos os direitos de herança desta nova família que o adotou. Então nós fomos adotados pelo Espírito de Deus. Nós somos adotados por Deus. Deus nos adotou. Então não temos mais nenhuma dívida do passado com a família do passado e a herança, né? Toda a herança agora passou nessa nova vida, passou a fazer parte de nós, né? Por isso, então, em Romanos 8,16, está escrito, daí já mudando aqui, mas em Romanos já fala que nós fomos adotados e temos por direito, não porque merecemos, mas o próprio Deus que garantiu isso. Então, não é um direito por eu exigir, mas é um direito por graça de Deus. Exatamente. Não uma exigência, mas pela graça. E lembra também, pastor, a palavra do Redentor, né? Aquele que toma a nossa dívida, ele quita e a partir dali agora é ele quem administra. Exatamente, Né? corretamente. Vamos Maravilha. para o nosso segundo subtópico, o Espírito que intercede, né? Então, ainda em Romanos 8, nós vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito Santo junto ao nosso espírito, né? Versículos 26 e 27. Então, essa ação permite que, além do nosso intelecto, haja também uma profunda súplica diante de Deus através do Espírito Santo, né? É como se o Espírito Santo ele tivesse a todo momento lá perante Deus, suplicando pela nossa vida, pastor. É como se ele não só testifica, ele não só coloca a convicção de que nós somos filhos, como também ajuda nas nossas fraquezas. Ele ajuda nas nossas dificuldades. Porque temos sim dificuldades para orar? É claro que temos. Vamos aqui ser realistas, sinceros. Dificilmente nós não encontraremos dificuldade para orar. Nós vamos encontrar dificuldade para jejuar, nós vamos encontrar dificuldades para ler a Bíblia, nós vamos encontrar dificuldades para servir a Deus de forma genuína. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8,26. O Espírito Santo de Deus ajuda nas nossas... Vamos ler aqui para você passar para a sua classe, para a sua aula, deixando aí esses pontos muito importantes e significativos, né? Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Praticamente o Espírito Santo faz tudo na nossa vida. Exatamente.
Ele é o nosso Ele faz carro-chefe, tudo né? para nós. Ele faz tudo para nós. Ele faz tudo literalmente por nós. O que é nós, o papel nosso é saber dos nossos limites e entender a nossa inclinação, que a nossa inclinação, ela precisa de ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Vós sois guiados pelo Espírito. Nós lemos isso. Sim. Vós sois guiados pelo Espírito, ou seja, nós somos inclinados pelo Espírito. Porque se nós não dermos voz ao Espírito Santo, ao Espírito, o nosso Espírito com o Espírito Santo, vamos deixar bem separado aqui, né? O nosso Espírito é a ponte que nos conduz ao divino. Então, o nosso Espírito em contato com o Espírito Santo. Nós precisamos entender onde a alma são as emoções, é a sede das razões e por aí vai. Agora, o Espírito é a ponte que nos conecta com o divino, com o mundo espiritual de Deus, com as promessas de Deus e com tudo aquilo que a gente tem de Deus ouvido diariamente. Então, outra coisa, né, pastor? O Senhor, ele sempre nos surpreende com o extraordinário, né? É que o pastor falou pra gente agora. O Espírito Santo, ele toma conta literalmente de toda a nossa vida. Não há nada na nossa vida que não possa ser cuidado e guiado pelo Espírito. Então, quanto mais cheio do Espírito, Melhor. quanto mais cheios do Espírito Santo, menos esforço a gente vai precisar fazer. Exatamente. Vamos então agora para o nosso terceiro tópico, que fala sobre edificação e fruto do Espírito. Falamos então, pastor, sobre o Espírito ora bem. Essa expressão, nós vamos tratar sobre 1 Coríntios 14:14, que está na nossa leitura bíblica em classe, que fala da oração em línguas estranhas, né? A oração em espírito. E essa oração em espírito é a oração que edifica o espírito humano. Paulo ainda vai falar que a minha mente não entende, né? Mas o meu espírito, ele edifica. E eu gostaria, né, de saber aqui do nosso pastor algumas experiências, pastor, em relação a isso. Eu, em 20 e alguns anos servindo a Deus, Henrique, eu não vou contar, não quero que dogmatize uma experiência, né? Sim. Porque eu não posso dogmatizar uma experiência e aplicar para um grupo. Não, são experiências nossas, né? Que quando você não tem, chega em um culto, você não tem palavras, e ali o mover do Espírito Santo no culto os toma de maneira gloriosa e maravilhosa, é onde você não tem outras palavras a não ser em língua estranha. E você sai desse culto edificado, né? Não uma língua estranha provocada, mas uma língua estranha natural, uma linguagem que vem de forma natural, e onde você sai edificado, você entende o culto, você sai edificado, porém o meu espírito com o Espírito Santo, eles entram em uma comunhão, em uma conexão tamanha que você sai com a alma saciada. É isso que nós entendemos em um culto onde o apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre esse importante movimento do Espírito Santo com o nosso espírito quando nós falamos em línguas. O Espírito, ele ora bem, né? Ele ora bem, ou seja, ele não erra nesta coligação, nessa transposição, nessa harmonia. E isso que a gente está aqui falando, né? Certo. Em relação a isso também, a gente entende algumas experiências, né, pastor, que a gente vê em culto. O senhor bem falou sobre a língua estranha quando ela é automática, né? Ela não é algo feito proposital. Automaticamente, Ela mecanicamente, exatamente, artificialmente. exatamente. Muitas vezes nós estamos aqui. Eu não vou falar em língua estranha se algo de Deus não, né? Embora a gente está falando de Deus, sim, nós estamos em um ambiente tomado aqui, a gente sente a presença de Deus, porém, se o Espírito Santo, né, me envolver, não tenha dúvidas que nós vamos aqui falar em línguas exato, estranhas, né? Mas é diferente do que a gente encontra hoje em dia, né, pastor? Em lives, né, transmissões aí na internet, pessoas fazendo live só falando em língua estranha,
ninguém entendendo nada com nada, tampouco aquele que está falando. E esse é um dos perigos que a gente encontra hoje. A importante palavra é edificação. É edificação. Qual é o resultado de uma pessoa edificada quando fala em língua estranha? Aonde a gente vê esse resultado? No comportamento diário. A gente vê esse resultado no comportamento, no testemunho, na forma de tratar, porque nós falamos aqui sobre, na leitura bíblica em classe, nós lemos textos aqui que falam sobre os frutos do Espírito. Sim, E aonde que nós vamos ver isso? Vamos ver os frutos do Espírito quando nós comunicamos com o Espírito. e Paulo fala, né, pastor? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse é o resultado da edificação. É a manifestação vista através do nosso comportamento. Então, não vamos entrar em pontuações, em detalhes, porém, a gente vê muitas pessoas, né, por esse mundo afora, que são sensíveis a falarem em línguas estranhas, conforme é o ambiente, conforme é. Mas, porém, os frutos que são importantíssimos e que são consequências de uma pessoa edificada, né, que aí, em alguns lugares, deixam a desejar. E esse é o tema do nosso segundo subtópico, né? É o ápice da vida cristã, que aí seria ter esses frutos do Espírito, né? Que é uma outra obra maravilhosa do Espírito Santo no crente, que é a produção dessas virtudes, né? Que são os nove partes de um fruto. É o fruto do Espírito, que ele se divide em 9 partes. E os frutos é do Espírito. Exatamente. Não são frutos... os frutos são do Espírito. É o próprio Espírito Santo que propõe a nós esses frutos. Vem da parte de Deus para o nosso coração. Esse detalhe, esse segundo subtópico sobre o ápice da vida cristã. É importante a gente relembrar aqui sobre essa conexão do Espírito do homem com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo transmite ao Espírito que nós precisamos de nos santificar. Nós vamos nos santificar. O Espírito Santo transmite ao espírito humano, que coordena a nossa conexão com Deus, de que nós precisamos de consagrar, jejuar, precisamos de buscar santidade. E isso é um comando que precisa de ser entendido. Embora muitas pessoas parecem muito complexo, mas não é. Nós atendemos um comando. Qual o comando? Nós atendemos um comando divino, né? O Espírito Santo nos conduz para a igreja. Nós viemos para a igreja. Nós vamos para a igreja. Nós vamos fazer as nossas escolhas de vir na igreja, né? Então, é importante nós entendermos esse detalhe sobre o ápice da vida cristã e os frutos do Espírito Santo. E outra coisa também, que a gente tem que separar frutos do Espírito Santo com dons espirituais. Exatamente. Né? Isso são duas coisas distintas. É muito importante nós buscarmos os frutos do Espírito, mas os frutos do Espírito, que é amor, longanimidade, paz, mansidão e por aí vai, esses são importantes e relevantes. Não podemos substituir, né? E os dons do Espírito é uma capacidade que vem do Espírito Santo para desenvolver, para executar tal tarefa, para tal missão, para tal trabalho. Então, essas são essas duas importantes áreas, que é o fruto do Espírito e os dons do Espírito. E é bom ressaltar, né, pastor, que há uma diferença bem óbvia em relação a dom do Espírito e fruto do Espírito. O dom do Espírito ele está muito ligado a gente, né? Tudo ligado amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, amabilidade, bondade, fidelidade. Tudo isso é para o ser humano. Quando nós falamos de os dons do Espírito, aí nós vamos falar de línguas estranhas, dom de profecia, discernimento da palavra, cura. Tudo isso já é para a comunidade cristã. Não é algo que não é para nós. Não é para nós pessoalmente. E não é um patrimônio nosso. Exatamente. Então, tudo isso, quando você vê a pessoa, né, utilizando, por exemplo, a gente falou há pouco tempo da língua estranha,
para se exaltar, para engrandecer, Para benefício próprio. benefício próprio, está sendo errado. Né? Paulo mesmo fala, se a língua estranha no culto que não há interpretação, é como um sino que bate, que não tem sentido nenhum. Exato. Então, que haja a revelação, que haja a tradução da língua estranha para benefício da igreja. Então, a gente tem que entender dessa forma também. E uma palavra muito importante que nós temos aqui na lição a respeito da santificação, que o Espírito Santo, ele entra em harmonia, em contato com o nosso espírito para a busca da santificação. Presta atenção, santificação não é busca pela perfeição. Não é, quando fala de ser santo, não é ser perfeito. Ser santa não é ser perfeita. Ser santo, nós não nos santificamos para o homem, nós não nos santificamos para a igreja, nós nos santificamos para Deus, nos santificamos para Jesus, nos santificamos através de uma obra do Espírito Santo de Deus. E é óbvio que santificando para o Senhor Jesus, a igreja vai entender. Nós não santificamos para o homem, mas nos santificamos para Deus. E quando nos santificamos para Deus, os frutos do Espírito é visível. Visível. É como você observar uma árvore frutífera na beira de uma estrada. De longe você vê os frutos dela. Exatamente. De longe ela chama atenção. Ela não está com um outdoor na mão e dizendo aqui, olha os meus frutos. Não. A própria natureza da árvore vai fazer com que ela dê o seu fruto. A própria natureza do homem santo, da mulher santa, não perfeito e não perfeita, mas a própria natureza vai ser uma evidência aos olhos de todas as pessoas que se santificam para Deus, através do nosso espírito humano, atendendo a um comando do Espírito Santo de Deus. Então, se você tem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus, se você tem entendido o recado do Espírito Santo de Deus, o espírito do homem está passando essas informações para a nossa alma, aonde esta alma vai passar para o corpo em coisas que nós devemos fazer e coisas que nós não devemos fazer, em coisas que nós não podemos, em coisas que nós podemos. Então, são essa harmonia, essa conexão maravilhosa. Amém, meus queridos. Chegamos, então, ao fim de mais uma das nossas pré-aulas aqui da De Lagoinha, juntamente com o nosso pastor Anderson Ribeiro, e quero desejar para você, né, um ótimo domingo, uma boa aula, Deus abençoe a sua vida, e quero também lembrá-lo, né, pastor, de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, nosso pastor aqui que é um dos mais empolgados nessa relação, juntamente com toda a equipe da mídia, né, ele que colocou a gente nesse serviço, e a gente está prestando aí com gratidão a Deus. Pastor, nossas redes sociais, fala pro Nosso Instagram, você pode colocar ali AD Lagoinha, né? Ou AD Floripa Lagoinha, vai aparecer ali AD Lagoinha no Instagram. E no YouTube também, você pode compartilhar, pedir para o seu parente, para o seu amigo compartilhar. E também no TikTok, tá certo? Faça isso, faça a obra de um bom evangelista. Entregar um folheto, bater palma na frente de uma casa para falar do amor de Deus é importante, e você fazendo isso, você também vai estar fazendo esse trabalho, mandando para um amigo, para um parente, para um vizinho, e eu sei que Deus vai fazer a obra. É o Espírito Santo que vai acender nessa pessoa a necessidade dela buscar a Deus e sair do mundo e vir para o Senhor Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês e aguardamos vocês também para uma próxima pré-aula aqui na De Lagoinha. Fica com Deus e Deus abençoe a sua vida.